Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 4. Mais um desafiozinho em Jeremias. Aquele livro tão complicado, mas tão rico também. Nós vamos nos deter hoje no capítulo 4, nos versículos 1 a 4. E vamos falar de algumas disposições de Deus que são visíveis nesse texto, mas que preenchem as Escrituras porque fazem parte do caráter de Deus e do modo como Ele parece agir com o homem. Mesmo que a gente esteja olhando um texto do Antigo Testamento, tão distante de nós, ele revela ainda um modo de Deus atuar hoje conosco, igreja, quando nós separamos direitinho os fatores locais, temporais, ligados a Israel, dessas atitudes do Senhor que são perenes. Então vamos ler o texto, Jeremias 4, versículos 1 a 4, diz assim: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: Lavrai para vós outros campo novo e não semeeis entre os espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Muito bem, esse texto, lembra que eu falei da outra vez sobre Jeremias, que os textos não estão numa ordem cronológica, mas parecem ter sido colecionados de um modo temático, fazendo com que textos mais antigos surjam junto com mais novos, ou que comece uma época, de repente o próximo capítulo está numa época totalmente diferente, mas alguns capítulos para frente volta de novo para a época, o que se torna um problema a ser atravessado pelo intérprete do livro de Jeremias. Como nós estamos no começo do livro, parece que aqui o negócio foi colecionado do princípio. Os estudiosos do Antigo Testamento, do livro de Jeremias, dizem que dos capítulos 1 a 6 e o capítulo 11 e o 12 foram escritos nos dias do primeiro rei do qual fez parte o ministério de Jeremias. E o último bom rei de Judá, o nome dele era Josias. Foi um rei bom, foi um rei que fez reformas religiosas importantíssimas, ainda que o povo não a abraçou como devia, e que não era um homem perfeito, obviamente, morreu de um jeito bobo, tentando proteger a Babilônia de um ataque do Egito associado à Síria, talvez pensando que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, como a Babilônia vai vencer, talvez eles vejam que eu tentei impedir a ida do faraó para se juntar à batalha junto com a Síria, e quando ele vencer todo mundo, ele vem aqui e seja benéfico conosco. Não adiantou nada. Primeiro, esse rei morreu nessa batalha com o faraó, ele não impediu ninguém. Segundo, a Babilônia, assim que Nabucodonosor venceu o inimigo do norte, ele veio para o sul, tomou Jerusalém, disse: agora quem manda sou eu, não é mais o Egito, o faraó não tem mais ingerência nenhuma aqui, vocês vão me servir, eu ainda vou levar os filhos aqui da nobreza para fazer a faculdade, eles vão para a Universidade Federal da Babilônia. Eles vão estudar lá com bolsa, tudo pago, mas a cabeça deles sobre o ombro será mantida somente se vocês forem fiéis aqui. Então esse é um jeito antigo de manter um inimigo dominado dentro das rédeas, né? Levava os filhos deles, dos homens importantes, para a cidade, tratava eles muito bem lá, mas eram reféns de luxo. O que chama atenção nesses capítulos, no capítulo 1 a 6 e o 11 e 12, é que Deus está enviando mensagens por Jeremias numa época em que devia ser uma época boa. É o último bom rei de Israel reinando
em Judá, né? Israel, o reino do norte, na verdade, já tinha sido destruído 100 anos antes. E os moradores de Samaria, levados para o Oriente, misturado com outros povos, e povos de outro lugar foram trazidos para Samaria e miscigenados com o povo que ali sobrou, razão pela qual, quando a gente chega no Novo Testamento, os judeus não se dão com os samaritanos, porque eles não são judeus no sentido pleno da palavra, e porque eles acolhiam também uma doutrina diferente da que os judeus abraçavam. Então era outro povo. Isso aconteceu no ano 722 a.C. A gente está 100 anos depois aqui. Talvez esse capítulo aqui, os capítulos 1 a 6, tenham sido escritos no início do ministério de Jeremias, em 625 a.C. Talvez uns 5 anos depois, os capítulos 11 e 12. São os únicos capítulos escritos durante a reforma religiosa de Josias, um bom rei fazendo uma reforma boa. Ainda assim, o que chama a atenção é que Deus vem com palavras duras para o povo, como se reforma nenhuma estivesse acontecendo. A reforma religiosa está acontecendo. Vamos tirar esses ídolos pagãos de dentro do templo. Vamos voltar ao culto conforme Moisés ordenou. Vamos voltar às práticas antigas. E o povo, né, sob o peso do decreto, fazendo junto. Então a aparência externa era bonita, mas no meio disso, no meio dessa reforma, Deus olhou e viu corações infiéis. Viu corações ainda idólatras. Viu corações que não compartilhavam, não eram compatíveis com os atos externos. O ato externo dizia, eu louvo ao Senhor, mas o coração ainda tinha lá um lugarzinho para Baal. Impressionante como os judeus sempre gostaram dos deuses cananeus, desde que entraram na sua terra. Bastou entrar na terra dos cananeus, os deuses cananitas já começaram a ser cooptados e adorados pelos judeus. E aqui, no meio de uma reforma, a última boa reforma antes do exílio babilônico, isso não era diferente. Talvez não por fora, talvez não nos atos, talvez não naquilo que pudesse ser visto, mas no coração deles. A boca falava uma coisa, o coração acolhia outra. No meio disso, a gente vê Deus, ao invés de elogiando esse povo, dando repreensões severas. E aqui nesse pedaço, ele vai demonstrar 3 disposições. A primeira disposição é a disposição de perdoar o arrependido. Ele faz um convite ao arrependimento. Mas um convite ao arrependimento de verdade, não é qualquer arrependimento. Ele chama o povo a se arrepender, voltar-se para o Senhor, não só com a boca, com o coração, com o corpo todo, com a alma, voltar plenamente para o Senhor. E aí, então, seriam perdoados, seriam poupados. Em segundo lugar, Deus tem uma disposição de ensinar sobre esse arrependimento, como se arrepender. O que demonstra muita paciência também, porque desde a divisão do reino de Israel em 2 reinos, as 10 tribos do norte com o nome de Israel, as 2 tribos no sul com o nome de Judá, é profeta após profeta, trazendo o mesmo ensino, e o povo endurecido, fazendo jus àquela observação do Senhor, aquela qualificação dele, dizendo que o povo de Israel era um povo de dura cerviz, um povo que não se curvava. Meu sogro falava que era a pessoa que engoliu a alavanca, acho que era uma alavanca, ele queria dizer, engoliu ela e aí o corpo não dobra, não se curva diante do Senhor. O pescoço está duro, a pessoa está rígida, não importa o que aconteça, a pessoa não se curva. Isso estava acontecendo aqui há pelo menos 350 anos depois do reino dividido. Ainda assim, o Senhor demonstra uma disposição favorável de ensinar o perdido, ensinar o rebelde sobre o arrependimento, sobre o que é o arrependimento, como se arrepender de verdade. E finalmente, no finalzinho aí, a gente vai ver a disposição do Senhor de punir o não arrependido. Então, Deus é amoroso, mas também é justo. Ele é paciente, mas a paciência dele não anula a sua justiça. Ele é amoroso por estender o tempo
antes de julgar, mas em algum momento ele vai julgar, e ele avisa. Isso aqui demonstra que essa disposição faz parte do que ele é. Afinal, se ele não punisse a rebeldia, o pecado, a incredulidade, a obstinação diante dele, aquela resistência que se curvar diante do Senhor, então ele mesmo não seria Deus. Ele seria injusto, ele seria o nosso brasileiro, o nosso político brasileiro, né? Que tem 2 pesos, 2 medidas, que se tem já uma decisão tomada dependendo do jeito que converse, né? Vamos fazer aqui um acordo, tudo é resolvido, tudo é negociável. Com Deus não é assim. Ele é puro, ele é perfeito, ele é o criador de tudo. Então veja lá, vamos olhar essas disposições nesse texto e ver o que elas nos ensinam para a nossa própria vida. A gente está estudando um texto histórico. Um texto, é bom aprender história, eu gosto de história, mas a história, se não nos ensinar algo presente, algo vivencial, ela é só curiosidade, ela é só passatempo. A Bíblia realmente não é um passatempo. Ela foi dada por alguém muito interessado em mudar a nossa vida, em nos trazer para Ele e nos fazer seus servos, seus filhos, dando a nós direito de bênçãos eternas, ao invés de um juízo eterno. Então veja aí a primeira disposição, versículos 1 e 2, a disposição de Deus de perdoar o arrependido. Ele diz o seguinte: se voltares, Israel, diz o Senhor, volta para mim. O que isso quer dizer? Aqui poderia, esse termo voltar, poderia também ser traduzido como converter. Ou seja, se você vai se converter, Israel, converta-se a mim, ou seja, converta-se de verdade. Você está dizendo que está voltando. Vamos voltar aos velhos hábitos. Vamos voltar à tradição dos nossos pais. Vamos voltar à lei de Moisés. Vamos voltar àquela lei que o Senhor deu para os nossos pais lá no Sinai, que nos ensinam a servir, a adorar, a ser o povo do Senhor. Vamos voltar para ela. Esse era o discurso. Mas Deus estava olhando o coração deles. Deus estava vendo o que as pessoas por fora não viam. Então a primeira orientação dele é: se você vai se voltar, então volte mesmo. Que não seja isso um discurso da boca para fora. Discurso da boca para fora, a gente está cansado de ouvir. Eu vejo as pessoas falando assim: me desculpa, essa é a última vez que eu vou fazer isso, né? Nunca mais eu faço isso. Então ótimo, então eu vou acreditar em você. Até semana que vem, quando você vai me falar de novo, aí eu acredito de novo. Não é esse tipo de conversão que esse povo estava tendo, nem que precisava ter. Deus estava olhando o coração. Chegou agora um ponto crítico. Chegou a hora, chegou a geração na qual Deus disse o seguinte: dessa geração, o juízo não vai passar. E foi o que aconteceu. Aqui, 20 anos depois disso aqui, Nabucodonosor entra em Jerusalém pela primeira vez. Já subjuga a nação, já leva aqueles reféns de luxo, muda o rei, muda até o nome do rei, para demonstrar que quem mandava era alguém de fora. O rei ali era uma espécie de servo do rei de verdade, que era Nabucodonosor. Isso aconteceu 20 anos depois daqui. Passados quase 10 anos depois, o rei quis pôr as manguinhas de fora, quis fazer uma graça. Nabucodonosor veio de novo, invadiu Jerusalém de novo, trocou o rei, levou ele embora. Para quê? Para demonstrar que quem mandava ali era ele. E pela segunda vez, Jerusalém cedia ao invasor externo, até que 10 anos depois, 587, 586 a.C., diante de uma nova onda de rebeldia, então Nabucodonosor vem com seu exército de novo, ele envia o exército e fala: agora chega, agora que não fique pedra sobre pedra. E foi o que aconteceu. Jerusalém foi toda destruída, os filhos do rei foram mortos na frente dele. Ele teve seus olhos vazados, ele depois foi morto, a população de Jerusalém foi levada cativa para a Babilônia e a cidade foi totalmente destruída. Para se ter ideia, uns 50 e poucos anos depois, quando os judeus que voltaram da Babilônia quiseram
reconstruir o templo, eles tiveram que cavar para achar os alicerces dele. Porque nem a pedra que saía para fora da terra ficou ali, eles tiveram que cavar ele. Por quê? Porque o templo foi queimado, ele tinha um monte de ouro, o ouro escorre e vai para o meio das pedras, os soldados que já tinham que destruir tudo aproveitavam e tiravam lucro, né? E deixa eu raspar esse ouro aqui e levar para mim. Mas está entrando no meio da pedra, tá fácil. Cadê a alavanca? Vira aqui e raspa, mas não ficou nada. Quem visse Jerusalém de longe ali não acreditaria que ali tinha uma cidade, não tinha casa, não tinha muro, não tinha templo, não sobrou nada. Então chegou a hora desse juízo. Então esse chamado ao arrependimento foi um chamado extremamente gracioso. Deus sabia que o povo não atenderia. Mas algumas pessoas atenderam. Jeremias não estava entre os rebeldes. Baruque não estava entre os rebeldes. E apesar de sofrerem os danos seculares, os danos da guerra, como os outros, esses foram servos do Senhor. Esses foram salvos no seu espírito. Esses foram beneficiados por aquele que chamou ao arrependimento e perdoou. E mesmo em meio a uma consequência geral, nacional, tinha um povo ali, como em dias anteriores. O pastor Nicolas falou tanto para a gente sobre Elias e Eliseu, a gente decorou a história deles. E aí a gente lembra de Elias fugindo, chorando, cansado, querendo desistir de tudo, porque ele tinha vencido os profetas de Baal, mas a rainha não se arrependeu e nem o povo, e ele foi ameaçado de morte e falou: essa causa é perdida. Mataram todos os profetas, só sobrei eu. E mesmo eu estão querendo matar. E Deus fala para ele: não, calma, menos. Eu reservei um povo para mim. Tem 7.000 lá que não dobraram seus joelhos a Baal. Deus, mesmo nas piores épocas, sempre tem seu povo. Sempre tem seu povo ali guardado, protegido, mantido fiel, mantido sob os benefícios do arrependimento para o qual o Senhor os chama. Agora, por que ele chama desse jeito? Se for voltar, volta para mim. Volta mesmo. Porque o povo estava fazendo isso externamente. Olha só a sequência do versículo 1. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Porque qual era a situação desse povo? Vagueando entre os deuses. Né? Sob os ventos das doutrinas, para usar uma outra linguagem bíblica, uma outra comparação bíblica. Era isso. Uma hora eles adoravam a Baal, outra hora iam no templo do Senhor. O Senhor fala o seguinte: se vocês vão abandonar seus ídolos, ou estão dizendo que vão abandonar os ídolos, vocês têm que abandonar mesmo. Parar de vaguear. Parar de servir dois senhores, parar de correr para um aqui e depois volta para o outro. Quer ver no capítulo 12, escrito nessa mesma época? Olha os versículos 14 até o 17. Diz assim: assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos que se apoderaram da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e da casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles e os farei voltar cada um à sua herança, cada um à sua terra, se diligentemente aprenderem os meus caminhos, os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome. Tão certo vive o Senhor, como ensinaram ao meu povo a jurar por Baal. Então serão edificados no meio do povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e farei perecer, diz o Senhor. Isso aqui mostra algo que o povo fazia. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles ensinaram as pessoas a jurar pelo nome de Baal. O que é isso, jurar pelo nome de Baal? Sabe quando você quer afirmar que o que você está falando é verdadeiro, é tão verdadeiro que você fala assim, ó, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu falo isso, ó, diante de Deus, o que eu estou falando é verdade. A pessoa quer demonstrar ênfase. Infelizmente, muita gente faz isso falsamente. Mas a ideia é, eu estou fazendo isso diante de um Deus que está olhando.
que está vendo, e ele vai ser o juiz disso. E sabe o que esse povo estava ensinando a fazer? A fazer isso pelo nome de Baal. Aí a gente entende o versículo 2. Deus fala ainda no versículo 1, né? Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Olha o Senhor tocando nesse assunto aqui. Se vocês vão jurar, jurem em nome do Senhor. Dizendo o quê? Igual aquele texto que a gente leu do capítulo 12. Tão certo quanto vive o Senhor. Ué, mas a Bíblia não fala que não é para jurar? Que seja o teu sim, sim, o teu não, não? Isso lá na frente. E ensinando que a palavra da pessoa não precisa ter. A pessoa precisa ser tão honesta que quando ela fala, não precisa enfatizar nada. As pessoas ouvem a pessoa falando e falam, não, outra eu duvidaria, mas se essa pessoa falou, pode acreditar que é verdadeiro. O fato é que no Antigo Testamento, isso aqui é mato. Aliás, até mesmo os homens de Deus, quando afirmavam algo que iam fazer, eles diziam, tão certo como vive o Senhor. Se tal acontecer, eu vou responder de tal modo. Está cheio no Antigo Testamento. Isso era um modo de reconhecer a existência do Senhor e o seu controle e o seu poder sobre tudo. Deus era o juiz da questão. Agora, esse povo dos dias de Josias, no meio da reforma religiosa, ainda consideravam quem o seu juiz? Baal. Tão certo como vive Baal, mas Baal nem existe. Seu problema são dois. Você crê em alguém que nem existe e está adorando alguém que não é Deus. Você toma como testemunha da sua palavra alguém que não é o Senhor verdadeiro, justo, Criador, o Deus de Israel. Você é um rebelde. Claro que na hora do aperto, eles corriam lá. Depois a gente vai ver um exemplo disso, né? Ó, Senhor, Baal não resolveu, né? Então corre pro irmão mais velho, aí ele pode resolver alguma coisa. O fato é que o Senhor notou que o arrependimento deles era da boca para fora. E esses arrependimentos da boca para fora são mato aí no mundo. Tem demais. A gente está acostumado. A gente é mais propício a achar que a pessoa está querendo enrolar a gente do que acreditar ser algo verdadeiro. Algo que a pessoa vai fazer cumprir ou vai lutar com todas as forças para fazer cumprir. Esse povo não estava fazendo isso. E o Senhor que vive tão certamente, conseguia olhar esses corações. Então ele está chamando eles ao arrependimento. E ele diz, se vocês fizerem isso, se vocês voltarem para mim de verdade, se vocês abandonarem os deuses, as abominações, se removeres as tuas abominações, essas abominações são os falsos deuses, as estatuazinhas que eles tinham dos falsos deuses. O Antigo Testamento chama elas de abominações. Se vocês abandonarem tudo isso e voltarem a jurar pelo meu nome, me considerando o Deus de vocês, o Deus que vê tudo, o Deus que controla tudo, o Deus de Israel, não só o Deus do povo de Israel, mas o Deus pessoal de vocês, aí sabe o que vai acontecer? Nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Sabe o que é isso aqui? Seria o cumprimento da promessa feita a Abraão quando Abraão foi escolhido para formar uma grande nação. Abraão, as nações serão benditas no seu nome. Você, pela sua descendência, vai abençoar todas as nações. Por quê? Porque você vai ter um descendente especial que vai produzir salvação a quem nele crê. Ele está pensando em Jesus. Paulo fala disso em Gálatas. Pronto, essa nação vai ser o instrumento de bênçãos para o mundo que eu planejei, que eu propus num acordo bilateral que eu fiz com eles. Se vocês guardarem a minha aliança, vocês vão ser um povo especial para mim, uma nação de sacerdotes, uma nação eleita, na qual eu vou agir e as nações serão beneficiadas pela existência, pelo ministério de vocês. Mas se vocês não ouvirem, então eu tenho aqui um monte de castigos, uma lista de castigos do que eu vou fazer para você. Era uma proposta bem generosa. Eles só tinham que se entregar de verdade ao Senhor.
Parar de fazer aquele jogo duplo. Eu quero servir o Senhor, mas tem uma área... Mas essa estatuazinha aqui, que o Senhor gosta de chamar de abominação, eu gosto tanto dela. Essa aqui, deixa aqui, ela não está fazendo nada para ninguém. Ela não está fazendo nada, não está fazendo mal para ninguém. Deixa ela aqui, eu vou lá, eu adoro o Senhor. Aí em casa, no meu tempo particular, né? No meu dia a dia, né? No meu íntimo, afinal, eu tenho direito. Né? Eu sou uma pessoa, tenho liberdade, eu tenho que aproveitar a minha vida. Então aí o meu ídolozinho, aí eu me deleito nele um pouquinho. Eu me deleito nos meus prazeres. O Senhor não gosta deles, mas eu não faço mal para ninguém. Eu faço lá sozinho. Eu gosto dessas coisas sozinho, não estou fazendo nada. Deixa aqui quietinho. Não estou fazendo nem na frente dos outros. Então o Senhor pode muito bem se satisfazer com isso. Que mal há nisso? Esse é o pensamento moderno, né? Parece que era o pensamento antigo também. Parece que o homem é sempre o mesmo. Só muda a roupa que ele usa, né? O carro que ele anda, a tecnologia, só isso. Se usa computador ou se usa uma talhadeira num pedaço de pedra para escrever, só muda isso. O homem, o seu pecado são sempre os mesmos. Então foi uma promessa bem generosa, o povo não aceitou. E a gente tem um paralelo disso no Novo Testamento. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que oferta grandiosa, gloriosa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para quê? Para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então eu quero isso, então eu vou fazer uma oração. Senhor, me perdoe os meus pecados. Pronto, está resolvido. E depois? Depois, essa oração, ela não pode ser uma oração vazia. Ela tem que ser fruto de um coração verdadeiramente arrependido que passa por uma mudança nas mãos do Senhor. E essa mudança na prática se vê em Efésios 4, 22 a 24, que diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Sabe o que é a vida do arrependido, a quem o Senhor perdoou? É a vida de alguém que se despe dos pecados antigos, da vida antiga, das práticas antigas, dos valores antigos, e veste novos valores, novas práticas, uma nova vida, que demonstra que aquele arrependimento foi verdadeiro. E o Senhor, que vê os corações, vê por dentro e por fora. A gente só vê por fora, mas quando a gente vê isso. A pessoa abandonando as velhas vestes do pecado, da imoralidade, da mentira, do ódio, do mundanismo, dos vícios, e se cobrindo do novo homem, o novo homem que se curva diante do Senhor, que aprende a sua palavra, que se renova no seu entendimento, que demonstra que o arrependimento dele tornou ele alguém pertencente ao Senhor, com novos valores, novos gostos, novos amigos, novos prazeres, novas alegrias. Essa então é a disposição do Senhor de perdoar, que perdura ainda e nos chama agora, chama o perdido de hoje a que se arrependa dos seus pecados e busque o Senhor e seja por ele transformado, e que nos ensina a nós que nós transformados temos que continuar tirando as roupas do velho homem e colocando dia a dia essa roupa do novo homem, cada dia mais bem vestido com a roupa do Senhor, cada dia mais limpinha, cada dia mais asseada. E aí nós chegamos na segunda disposição, que é ensinar então o arrependimento. De novo, mas o Senhor ensina, ele diz no versículo 3: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeei entre os espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. Aqui o Senhor, nessa instrução, ele usa duas comparações, ele usa duas metáforas. A primeira é da lavoura. Ele diz: se vocês vão plantar, não plantem no campo velho. Aqui a tradução não ajudou muito. A ideia é que é preciso plantar num campo
quebrado, arado, revirado. Esse é o campo novo. O campo velho é aquele que não recebe um plantio há muito tempo, ou talvez nunca tenha sido plantado. Está com a vegetação natural, cheia de espinhos, terra dura. Se você jogar semente aí, não vai dar nada. Então, arem para vocês um campo novo. Não plantem entre os espinhos. Limpem essa terra antes de plantar. O que ele está querendo dizer? Vocês estão fazendo uma reforma religiosa. Vocês estão fazendo uma reforma e dizendo, estamos voltando ao Senhor. Mas o terreno ainda está sem arar. O coração de vocês está do mesmo jeito. Não recebeu tratamento nenhum. Ainda é terra dura. E as minhas bênçãos, o meu perdão, não vai brotar aí. Vocês vão jogar a semente e vão jogar ela fora. Vocês não estão jogando fora essa semente. Porque a semente sai da boca de vocês vindo de lugar nenhum. Ela não vem do coração de vocês, porque o coração de vocês ainda é uma terra dura, uma terra sem arar, uma terra cheia de espinhos. De modo interessante, isso a gente encontra um paralelo no Novo Testamento. Já lembrou de algum? Quando Jesus conta aquela parábola do semeador, lembra? Olha em Lucas, capítulo 8, versículo 7. Falando das sementes, né? O semeador saiu a semear e uma caiu no meio do caminho e o passo levou embora. Bom, aí ele chega nessa aqui no capítulo 7. Outra semente caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Ele fala de uma semente que foi lavrada no meio do terreno sem cuidado. Tinha espinhos também, a plantinha começou a crescer, o espinho também, o mato também. E quando ele cresceu, ele sufocou a planta morreu. Na explicação da parábola, no versículo 14, Jesus explica que a que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com o quê? Com os cuidados, as riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, aqui a gente tem uma figura igual a que Deus usou no passado. Não plantem no meio dos espinhos. Não plantem na terra dura, na terra seca, na terra batida, no chão batido. Não vai nascer. Porque Jesus explica que a pessoa que é comparada a um solo como esse, ela pode até se empolgar no começo. Né? Ela começa a crescer um pouquinho, mas a planta não cresce só para ser bonita. Ela tem que dar frutos. Quem planta trigo quer colher as espigas do trigo para fazer a farinha. Quem planta o pé de milho não quer ver só o campo verdinho, quer ir lá e pegar as espigas de milho e fazer o quê? Pamonha, né? Esses dias teve aí uma caprichada, né? Então quer fazer isso, senão não adianta só o campo enverdecer. Se o mato cresce junto, o plantio acaba. E Jesus fala, assim são as pessoas que começam a seguir o Senhor, mas aí ela gosta do Senhor, mas ela gosta tanto do mundo, os cuidados, as riquezas, os prazeres, e esse negócio de Deus aqui está me fazendo abrir mão de muita coisa que eu não quero abrir mão, que eu gosto. Quer saber? Vamos parar de ser hipócrita, né? Olha que pessoa honesta. Vamos parar de ser hipócrita e deixa eu cuidar da minha vida, deixa eu ser quem eu sou. Jesus está falando, essa aqui é a figura do incrédulo. Infelizmente, os mesmos cuidados do mundo, os prazeres, as riquezas, às vezes fazem com que frutos de próprios crentes deixem de brotar. Quer ver um exemplo? Olha 2 Timóteo 4:10. É um texto que fala de um amigão de Paulo, cooperador, elogiado em outro livro, mas que na última carta de Paulo é dito o seguinte sobre ele: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Foi embora, estou aqui sozinho, Timóteo. Sabe por quê? Porque Demas, não é porque Demas, Crescente foi para Dalmácia, para Galácia, Tito para Dalmácia, cada um tem os seus ministérios, eles estão trabalhando, só não estão aqui comigo, eu só não posso contar com eles aqui. Mas Demas foi diferente. Demas não está comigo, não é porque ele está empenhado na obra em outro lugar, é porque ele amou o presente século. Esse amor, os cuidados do mundo, as riquezas, os prazeres, nós não sabemos a que Demas se apegou,
mas fez com que ele abandonasse não só o apóstolo, mas o caminho do Senhor, e se voltasse para o mundo. Alguém pode dizer, então ele não era crente, né? Talvez. Eu acho difícil um incrédulo empolgado trabalhar tanto tempo com Paulo e Paulo não perceber, mas pode acontecer. Mas isso também pode acontecer a crentes, esse cuidado com o mundo. Então isso aqui era um ensino bem amplo e bem aplicativo. Mesmo fora do contexto original, ele encontra respaldo em outros lugares da Bíblia para ser aplicado de outras formas, como uma bela ilustração, uma bela e impactante ilustração sobre o risco que é se apegar ao mundo e vaguear pelo mundo. Você não adora mais Baal, mas você tem outros deuses. E daquele jeito, não, mas eu vou na igreja, eu não perco um culto. Mas segunda-feira é meu dia particular. Ou no sábado, né? Trabalhei a semana toda. A gente tem que ter um tempinho nosso, né? Eu sei que esse tempinho conflita com as orientações, com a palavra do Senhor. Mas Deus é amor, Deus sabe que eu sou imperfeito. E a gente vai racionalizando isso. Racionalizando e vagueando entre os deuses. Podendo ouvir a nossa versão do se for voltar, volte para mim. Volte para mim. Mas não para por aí. A outra figura, na primeira parte do versículo 4, é da circuncisão. Na figura da lavoura, o ensino é que eles precisavam abandonar o mal antes de buscar o Senhor. Eles precisavam abandonar o pecado e se arrepender. Esse era o ensino sobre o arrependimento. Como eu me arrependo de verdade? Em primeiro lugar, você tem que abandonar os velhos valores, a velha vida. Mas eu gosto tanto. Então, você quer se arrepender ou não quer? Você quer as bênçãos e o perdão do Senhor? Ou quer continuar sob o juízo dele? Que ainda não se abateu totalmente sobre você, mas que tem um dia que vai haver um acerto de contas finais. E você vai preferir, com certeza nesse dia, ter buscado no passado o Senhor. Então esse era o ensino dessa lavoura. Da circuncisão é o fato de que eles precisavam ter uma vida externa compatível com a interna. Vocês por fora são alguém, por dentro são outras pessoas. Como é que era aquele ditado? Meu avô falava: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Essa era a descrição do... Nossa, coisa que vó ensina, né? A gente é criança. Certo que eu ainda sou muito novo, né? Esses tempos não passaram tanto, né? Passaram sim. E minha careca está aqui. Se bem que o pastor Nicolas está ali também. Vingança é uma coisa terrível, pastor. Brincadeira. Então, esse era o quadro de Israel. Por fora eles eram uma pessoa, por dentro eram outros. E que, obviamente, em alguns momentos, ainda que fossem particulares, expunham outra pessoa do lado de fora, mas Deus via tudo. Então ele diz: circuncidai-vos para o Senhor. Agora, isso é estranho falar para um judeu. Por quê? Porque já são circuncidados. Eles são circuncidados se a circuncisão de Jesus mostra o parâmetro de todos os tempos. Na sua primeira, segunda semana eles eram circuncidados. Sabia chorar. Devia chorar um bocado. Devia ser bem dolorido. Mas chorava, não escolheu nada, não se converteu, não fez nada. Só recebeu um ferimento que depois sarou e deixou marcas. Então fala: circuncidai-vos ao Senhor. Eu já sou circuncidado. E na cabeça do judeu isso tornava ele melhor que as outras pessoas, porque eu sou circuncidado. Vocês, gentios, são incircuncisos. Ele falava isso com nojo na boca, né? Porque ele era circuncidado. A vontade de chamar no canto e falar: e daí? E daí que você tem uma cicatriz num lugar do corpo, um lugar que você não pode nem ficar mostrando? Que adianta essa cicatriz? Por que isso torna você melhor do que o outro? Ele ia encontrar a explicação: que eu sou o povo do Senhor, sou de Israel, nós temos um tempo glorioso. Ele arrumou alguma explicação para isso. Mas o Senhor parece que discordava desse fato. Ele queria um povo para si, um povo transformado por dentro e por fora. Então o Senhor continua: circuncidai o vosso coração.
Pergunta é como circuncidar o coração? Circuncidar a parte íntima masculina é fácil. Só pegar lá uma pedra bem afiada, uma faca bem afiada, e o lugar é acessível. E o coração? Pronto, primeira cirurgia, aqui nasceu a cardiologia. Essa figura já era conhecida do Antigo Testamento. A gente pensa que o Novo Testamento é que traz essa ideia de circuncidar o coração. Não, na lei de Israel. Vai lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Essa ideia já era corrente no meio deles. É uma linguagem figurada, é uma linguagem metafórica, é uma linguagem na qual o verbo circuncidar, ou seja, cortar circularmente, é tirado do seu campo semântico e aplicado a uma outra realidade, a uma outra ação. Isso é uma metáfora. Isso faz parte da nossa linguagem. Isso não tem só na Bíblia. A gente usa esse tipo de linguagem dia a dia. Você fala assim, ai, como eu fui burro. Então, fez o quê? Você começou a pastar, relinchar, cresceu o orelhona? Não. Você tirou o burro do significado semântico natural dele e aplicou a um outro. Você quis dizer que te faltou inteligência, te faltou esperteza. Isso é uma metáfora. E aqui é usada assim também. Olha só, Deuteronômio 10, 16. Circuncidai, pois, o vosso coração. E o que isso quer dizer? E não endureçais a vossa cerviz. Ou seja, o que é circuncidar o coração aqui? É ter um coração não endurecido, é se curvar diante do Senhor, é não ser rebelde diante do Senhor. Alguém rebelde, mesmo um judeu circuncidado, ele não tem o seu coração circuncidado porque ele resiste ao Senhor. Ele engoliu a alavanca e ele não se curva diante do Senhor, ele só faz o que ele quer. Ele tenta negociar com o Senhor. Se o Senhor não negocia com ele, ele também não vai ceder. Circuncidar o coração é fazer o oposto. É se render diante do Senhor, obedecê-lo, deixar ele guiar a sua vida. Olha no capítulo 30 do mesmo livro, versículo 6. Só para não dizer que essa ideia foi pouco explorada no Antigo Testamento, na lei que o povo de Israel seguia, e no livro que foi encontrado nos dias de Josias, dentro do templo, e que deu ensejo a essa reforma que estava acontecendo. O Senhor lança a mão justamente desse livro e diz, Deuteronômio 30, versículo 6, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração da tua descendência. Para quê? Para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. O que é circuncidar o coração aqui? É amar o Senhor, de todas as forças, com todo o coração, com toda a alma. Isso é alguém que tem o coração circuncidado ao Senhor. É por isso que no Novo Testamento, essa figura também encontra um paralelo. E ela é utilizada para bater justamente o orgulho dos judeus da igreja de Roma, que parece que se achavam mais crentes do que os crentes gentios, porque afinal eles eram judeus. O gentio tinha se convertido, mas ele veio de um povo pagão. Eu já sou da linhagem real. Eu já sou do povo de Deus, agora eu virei 2 vezes do povo de Deus, e Paulo tem que explicar. O pecado igualou todos, judeus e gentios. E todos pecam, já vou avisar. Não há um justo sequer, não há nenhum que entenda. Ele iguala judeus e gentios no pecado. E aí ele mostra que a circuncisão do judeu, crente, não tinha vantagem sobre a incircuncisão do gentio, porque faltava uma circuncisão de coração nessa questão. E que a circuncisão de coração igualava os dois, ou os dividia em crentes e incrédulos, até possivelmente aquele que era circuncidado na carne. Olha o que Paulo diz em Romanos 2, versículos 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Será que não é circuncisão? Paulo, o assunto aqui é sobre a salvação e a transformação, e ser um povo de Deus, espiritual de verdade. Então, é por isso que ele rebaixa uma segunda categoria nesse assunto, a circuncisão na carne. E aí ele diz, porque judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, ou seja, não obedecendo à lei, não tendo uma linhagem de quem servia a lei, mas de alguém cujo louvor não procede de homens, mas
de Deus, a pessoa transformada pelo Senhor. Essa então tinha um coração circuncidado. Significava que pela fé em Jesus, tais pessoas já não eram mais rebeldes diante do Senhor, elas se curvaram inteiramente diante de Deus. Elas não tinham reservas. Eu vou curvar só metade, assim, eu vou curvar meu lado esquerdo, o direito não, que nem um rei do passado, que quis, quando foi batizado, quis ser batizado com o braço direito para fora. Batizou o corpo todo, menos o braço direito, porque o braço direito, ele era guerreiro, ele tinha que pegar... O braço direito dele não podia ser cristão. O corpo era cristão, o braço era pagão. Era pagão porque ele tinha que matar, ele não tinha acordo, vou perdoar, você... Não, vou fazer o que eu quiser, esse braço não é cristão. Não é essa a figura que Paulo usa aqui de alguém circuncidado no coração. É a figura de alguém que se curvou diante de Deus, que não é mais rebelde, e que o adora, que o louva, que o ama de todo o coração e de toda a sua alma. Isso significa não vaguear entre os valores. Claro que o mundo nos chama o tempo todo. E a gente estica os olhos, parece Ló, né? Quando Abraão falou para ele, escolhe aí, para que lado você quer ir? Onde você for, eu vou para o outro lado, pode escolher. Aí Ló levantou os olhos e viu, né? Campinas ali depois de Jundiaí, as campinas de Sodoma e de Gomorra. Ele viu e falou, ali tem mais mato, tem mais água, é vantajoso, e foi. Às vezes o mundo nos chama e a gente levanta os olhos e vê as campinas. E como são bonitas as campinas. E no nosso tempo, o mundo aprendeu a pintar essas campinas de todos os modos, um mais bonito que o outro, eles são atraentes. Mas a gente sabe o que tem lá. A gente já aprendeu pela palavra de Deus o que tem lá. E a gente não quer ficar vagueando, nem quer ser rebelde contra o Senhor, porque o nosso coração foi circuncidado. E eu quero viver como alguém com o coração circuncidado. Então, essa parte expõe assim um ensino rico do Senhor. E um ensino que tem diferenças nas suas consequências eternas. Não é algo que você fala para alguém, para ele, ajeita a sua gravata. Ajeita a sua gravata porque você vai sair mal nas fotos. Né? O pastor Marcos uma vez me deu um conselho. Quando eu ia me mudar para Grão-Mogol, ia ser missionário lá, o pastor Marcos era meu pastor de jovens. Então ele chegou para mim solenemente, pôs a mão assim no ombro, falou, então eu tenho um conselho aqui para você. E eu me preparei, né? Falou, todas as vezes que você for subir no púlpito, aí eu já imaginei, né? Ore, entregue o seu caminho, peça, clame ao Senhor para que Ele toque os corações, que ele diminua você e faça o nome de Jesus crescer. Não, mas foi algo um pouco mais prático. Ele disse assim, sempre olhe a braguilha da sua calça. Não, é um conselho maravilhoso. Já pensou pregar um sermão e as pessoas olhando e rindo? Não, isso é um conselho ótimo. Eu sempre segui ele. Foi um conselho ótimo, mas a consequência desse conselho, e foi muito bom, eu sou muito grato ao pastor Marcos, eu me livrei muito de constrangimentos, mas ele teve, nesse momento, uma aplicação limitada. Esses conselhos que o Senhor dá, eles têm consequências eternas. Ser um servo do Senhor significa viver para sempre com Deus. Não ser um servo do Senhor significa passar toda a eternidade. A gente nem consegue imaginar. A gente consegue pronunciar as palavras e entender um conceito geral, mas a gente não consegue imaginar o desdobramento disso para sempre. É ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde o verme não morre e o fogo não apaga, onde Jesus disse haver choro e ranger de dentes, para sempre. A gente nem consegue imaginar isso, mas é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia ensina. A consequência disso vai muito longe. É impressionante como o pecado torna o homem cego. As pessoas fazem piadas disso, os incrédulos fazem piada disso. Eu já vi gente falando assim, esse negócio de ir para o céu eu não quero não. Eu não quero não, porque é muito chato chegar lá, ficar tocando harpinha, né? A pessoa não faz ideia do que seja. Fala, eu prefiro ir para o inferno, lá é mais quentinho, né?
Estou vontade de dizer, você não sabe o quanto. Você não faz ideia do quanto é. Você não sabe também o tamanho da estupidez que saiu da sua boca. A sua vida, a sua eternidade depende disso. Você está fazendo piada, escolhendo o lado do juízo. Esse povo não era diferente. Esse povo parece que não acreditava que o juízo do Senhor viria. Tanto é que Jeremias fala com eles, Deus por meio de Jeremias fala com eles o seguinte: vocês ficam nessa superstição de vocês, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Sabe o que isso significava? Que eles achavam que Deus jamais ia entregar Jerusalém na mão de um inimigo, que destruísse tudo, porque destruiu o templo dele também. Que interesse Deus ia ter nisso? Claro que Deus, gostando ou não do povo, ia proteger a cidade, porque isso era proteger a sua casa. Pois foi a primeira coisa que Deus fez, foi entregar o templo. O templo não ficou pedra sobre pedra. Deus entregou tudo, porque Deus não está preocupado com o templo, com a construção. Ele queria corações transformados. E aí então nós chegamos na parte breve, que é o último ensino, e a gente vê a paciência do Senhor em colocar isso somente no final. Ele diz, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia ou da maldade das vossas obras. Façam isso agora, enquanto é tempo. Se arrependam. Se vocês se arrependerem, eu vou perdoar, vou recebê-los para mim. E como que se arrepende? Você se arrepende arrumando a parte interna de vocês, quebrando a terra, arando o coração de vocês, tirando aqueles espinhos do amor pelo mundo e sendo completamente arado, tombado, destruído na minha frente. Eu conserto depois. Aí vai nascer a semente do arrependimento e eu vou fazer com que frutos sejam dados. E circuncidem o coração de vocês. Me amem de verdade. Me amem e abandonem a rebeldia, seus gostos, viva para mim. Eu garanto para você que você vai ser alguém transformado, vai gostar disso e vai me pertencer. Essa era a instrução. Mas por que essa instrução era urgente? Porque vai chegar a hora que o meu furor, essa é uma palavra forte, né? O meu furor, para que o meu furor não saia como fogo e arda e queime tudo. As pessoas acham que fogo na Bíblia significa poder, né? Jesus batizará com o Espírito e com fogo, então agora eu quero fogo. A gente já vai falar sobre isso. Mas na Bíblia, assim, geralmente, quando fogo é usado em sentido metafórico, às vezes não, às vezes é em sentido direto. Tacou fogo na cidade. Queimou a cidade, arriscou o forche lá, né? Como diz lá em Grão-Mogol, o fosque, e queimou tudo, isso é o fogo literal. Mas se não, ele é muitas vezes usado para falar de juízo de Deus. É uma figura normal, é a figura de queimar uma cidade. Essa cidade vai ser punida, então taca fogo nela. Pronto, deu para entender a punição do Senhor. E Deus fala, façam isso logo, antes que o meu furor, que a minha ira, que a minha raiva, que a minha vontade de vingar esses pecados contra mim saia e queime tudo. E não haja quem possa apagar, porque esse fogo ninguém vai apagar. Esse aí não tem bombeiro para ele. Aí não adianta correr depois, não, agora eu volto. Tem um limite para isso. Se arrependam agora. Quando a gente pensa nisso, talvez a brevidade desse trecho possa dar uma ideia branda. Ainda que usando palavras fortes e eu tentando fazê-las crescer, o negócio fica pequeno ainda. Mas vai lá em Jeremias 21 e olha quando Deus expressa melhor essa figura do seu furor, em que tons ele faz isso? E qual é o tipo de abrangência sobre a vida das pessoas? Jeremias 21. Palavra que veio de Jeremias da parte do Senhor quando o rei Zedequias, esse foi o último rei desse período, um rei mau, lhe enviou Passur, filho de Malaquias, o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, dizendo, pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós?
Era uma hora que eu queria estar lá também para responder. Falou, precisa de resposta. Você não sabe, Zedequias. Você tá brincando comigo, você não sabe. Vocês são rebeldes a vida toda. E vocês não sabem porque o Nabucodonosor, rei da Babilônia, está guerreando contra vocês? Bom, mas ainda tinha uma esperança falsa na mente desse rei. Olha o que ele diz. Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e faça retirar-se de nós. Afinal, Deus é amor. Deus não quer que as pessoas sofram. Não, tudo bem, dá um chacoalhão de vez em quando, mas Deus é amor. Deus não vai me mandar para o inferno. Eu já vi gente falando assim. Deus jamais vai mandar uma pessoa para o inferno. Deus é amor. Amor é o que ele é. Aí a pessoa faz um discurso sobre o amor, lê poesia. Só falta um fundo musical. Pode contratar o Daniel, ele faz uma caminha, né? A pessoa falando do amor. Mas Deus não é só isso. Deus é amor. Ele também é justo, ele é santo. Bom, ainda assim era o que eles criam, né? Vai lá, vê o que a gente tem que fazer. Então Jeremias lhes disse, assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos. Zedequias pensou, vai ver, o Senhor faz retroceder as armas dos babilônicos, né? Não, eu vou fazer retroceder a de vocês. Vocês vão voltar para dentro da cidade, fugindo da batalha. Que estão nas vossas mãos, com quem vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntareis no meio dessa cidade, ou seja, vocês vão fugir da batalha e vão se esconder aqui dentro dessa cidade, cercada pelos babilônicos. Eu pelejarei eu mesmo contra vós, não é pelejarei por vós, pelejarei contra vós, com braço estendido e com mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. E a sequência mostra detalhes de que a gente imagina, eles vão perder a batalha e Deus mostra o seu furor, mas ele fala, vocês vão perder a batalha e eu vou entregar os sobreviventes na mão deles e eles vão morrer e vai indo, e nós estamos sem tempo para ler. Mas esse é o tipo do furor do Senhor que sai como um fogo que arde. É a última coisa que os homens deviam querer passar. O Novo Testamento tem um paralelo disso também. Olha lá em Mateus 3, versículos 11 e 12. Quando João Batista batizava, ele disse certa vez o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Ah, que legal, eu quero esse fogo do poder. Mas aí ele explica o que é isso. Isso aqui é uma metáfora, né? A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Ou seja, vai chegar um dia que ele vai tratar com todas as pessoas. Completamente, não vai, vamos pegar essa porção aqui e limpar e deixa o outro. Não, um dia ele vai tratar com toda a humanidade. E qual vai ser o destino do joio e do trigo, né? Da palha e do grão? Ele diz, ele recolherá o seu trigo no celeiro. Vai pegar o trigo e vai guardar para ele. Esse aqui é o batizado no Espírito, os batizados no Espírito. E os batizados com fogo? Mas queimará a palha em fogo inextinguível. O que eles faziam no passado? Separavam o grão e os espigas, guardavam o trigo que eles iam moer e fazer pão, e sobrou aquele mundo velho de palha, como se diz em Minas. Sobrou aquela palha, vai espalhar, está sujando tudo, o vento bate. Simples. Queima, não vai guardar em lugar nenhum, não tem que, só queima, ela vai ser consumida. É a isso que é comparado o juízo de Deus sobre aqueles que não circuncidaram o coração, não se arrependeram, não buscaram o Senhor pela fé e não foram perdoados. Por que isso é importante hoje ainda? Para a igreja, isso mostra que o Senhor continua, o Senhor que nos perdoou, continua nos chamando a termos uma vida que represente aquele homem que tira as velhas vestes e põe uma nova. Uma pessoa que, como que com o coração circuncidado, ele ama o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma. E alguém que lavrou a terra e cuja semente da fé brotou no seu coração em fé. E não somente em fé, depois da fé e da salvação, numa vida transformada, que mostra
com as obras a fé que teve. Então isso aqui nos lembra disso. Nos lembra também do juízo que não recairá sobre nós no futuro, porque o Senhor Jesus na cruz recebeu essa punição no nosso lugar e nos oferece gratuitamente agora, por meio da fé nele, para que nós sejamos perdoados mediante o arrependimento e a fé. Mas isso aqui também é um recado para as pessoas que têm vagueado, né? Talvez o recado maior não seja para o incrédulo lá do mundo, que diz que Deus não existe, vocês são tudo bobo indo atrás da igreja, indo atrás de um livro escrito por sei lá quem há tanto tempo atrás. Deus não existe, é só o que está aqui agora, a gente morre e acaba, e vira capim, e pronto. Não é para esse. Isso aqui está sendo dito para um povo que estava se aproximando do Senhor, que estava voltando a servir o Senhor no templo em Jerusalém, e que estava dizendo estar fazendo uma reforma. Isso aqui talvez tenha como comparação melhor pessoas que vão a igrejas para ouvir a palavra do Senhor, pessoas que gostam de estar na igreja, pessoas que vêm por causa dos amigos, por causa dos pais, os pais que vêm porque o filho vem, e vão e gostam, ambiente bom, a cantina caprichada, o pessoal lá faz uns comes ali que a gente não acha em qualquer lugar, né? É bom aqui, é um ambiente, as pessoas não brigam, as pessoas não falam palavrão. Eu gosto demais de vir da igreja, mas quando eu sou chamado a me entregar ao Senhor, a me curvar diante dele, amar ele de todo o coração e abandonar as abominações do mundo e me voltar totalmente de verdade para ele, aí sei lá, eu fico meio com o pé atrás, porque eu gosto, eu também não estou fazendo mal a ninguém. E outra, o que as pessoas têm a ver com a minha vida? Não, a gente não pode viver a nossa vida, a gente racionaliza. Talvez você pense agora, o pastor está falando isso para mim. O pastor sabia que eu vinha hoje e ele preparou isso aqui como uma indireta para mim. Bom, você pensar isso, graças a Deus, pode pôr a culpa em mim, mas ouça o conselho. Na verdade, quando isso acontece, é Deus falando por meio de alguém que não tem capacidade de saber os detalhes da sua vida, mas que está falando de uma palavra que descreve o ser humano, vinda de alguém cujos olhos penetram todos. Talvez seja para você. E talvez você esteja contente, assim, não, eu vou na igreja, eu oro, eu estou lá, eu também já não estou mais como eu estava antes, né? Eu estava no mundão, caindo nas baladas, eu não sou mais o mesmo, né? Mas eu estou lá, eu só reservo para mim umas áreas que eu gosto aqui. Essas eu não mexo, essas eu não entrego. O domingo é do Senhor, o sábado é meu. A palavra do Senhor é, se você for se voltar, se converter, converta-se a mim de verdade. Não faça isso. Abandone as suas abominações. Abandone. Se você abandonar as suas abominações, então a minha palavra vai ser cumprida no meio de vocês, conforme eu disse. Eu vou transformar vocês, eu vou habitar em vocês. Não permitam que o coração de vocês seja aquela terra endurecida. Quebre ela. Assim como o arado passa virando a terra, quebrando aquela superfície dura, deixe que a minha palavra quebre o seu coração. E o resultado final seja que frutos realmente cheguem a produzir. Circuncide o seu coração. Ou seja, não seja mais rebelde diante de mim. Ame a mim com todo o seu coração, com toda a sua alma. Queira amar a mim, queira que eu seja o seu Deus e o dominador de todos os seus dias, de todos os seus valores. Eu vou tomar você para mim e você vai gostar disso. E faça isso antes que venha o dia em que o meu juízo, o meu furor saia. E aí o fogo que vai pegar você, ninguém vai poder apagar, nunca mais. Se você se viu como essa pessoa hoje, você pode naturalmente, como tem feito várias vezes, dizer, mas eu tenho outra visão, eu não vejo desse modo, eu acho que Deus, dê a desculpa que você quiser. Os olhos de Deus são os mesmos e eles continuam vendo a mesma coisa, igual ele viu esse povo aqui, num tempo de reforma. Num tempo de reforma ele olhou para as pessoas e viu elas incrédulas. Ou então você se curva diante do Senhor e fale hoje, Senhor, me perdoa. O Senhor conhece a minha vida melhor que eu. Quebranta o meu coração, Senhor. Eu não quero mais viver
nessa vida antiga, eu quero pertencer ao Senhor. Muda a minha vida. Eu creio no Senhor Jesus como meu Deus, como meu Salvador. Eu sei que Ele morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Me salva, Senhor. Coloque no meu coração a fé que vem do Senhor num coração arado pelo Senhor, pela sua palavra. E me salva, Senhor. Que eu ame o Senhor de todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento e todas as minhas forças. Aí a sua vida vai frutificar agora e por toda a eternidade, que a gente não consegue nem imaginar o que isso tudo vai representar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque o seu modo de tratar esse povo rebelde mais de 2.500 anos, fala conosco hoje e nos chama ao arrependimento, a uma vida santa, à fé no Senhor Jesus e a uma vida que é compatível com essa fé no Senhor Jesus e com ações práticas que expõem um coração circuncidado diante do Senhor. Queremos pedir que o Senhor toque corações hoje aqui, corações que ainda são duros, sem ser arados pela Tua palavra, corações ainda incircuncisos, que não se curvam diante do Senhor e não o amam com todo o coração, vagueando entre os valores, entre os amores do mundo. Por favor, tem misericórdia hoje, Senhor. Chama os Teus servos eleitos. Nós não sabemos quem são, o Senhor sabe, mas toca os corações para que creiam e para que essa fé seja genuína e transforme pelo seu poder toda a sua vida, todos os seus valores e todo o seu futuro. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.